A inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança. Stephen Hawking. Começa agora o podcast do Cientista do Mundo. Um dos melhores podcasts do Brasil. Fala, cientistas, como é que vocês estão? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Carlos Henrique Sampaio, eu sou criador do canal Cientista do Mundo. Bom, hoje nós vamos falar sobre algo muito especial. E claro, tudo dentro da neurociência e comportamento humano, dentro da mudança, cara. Vocês estão buscando mudança de alguma forma, todo mundo está buscando mudança. Então, o que a gente busca quando busca mudança? Bom, geralmente é em 3 áreas. Primeiro, na nossa saúde, alguma coisa relacionada ao nosso corpo, ou talvez sobre a nossa profissão / a nossa condição financeira, ou a gente busca mudanças dentro de relacionamentos. E hoje nós vamos falar sobre a mudança profissional, que é algo que é uma das 5 coisas que as pessoas mais estão buscando hoje, entre os 20 aos 39 anos. Então tá anotando, já viram que vai ter bastante conteúdo massa, vocês respirem, parem, prestem atenção. Se vocês estão lavando a louça, se vocês estão escutando direto do YouTube, sejam muito bem-vindos. Mas não esqueçam, esse conteúdo vale ouro. Então, aproveitem ao máximo. Eu tenho aqui uma das coisas, por quê? Por que o trabalho hoje, por que a profissão é uma das coisas que mais está sendo buscado mudança? Bom, porque já foi considerado que o tempo de trabalho que a gente passa hoje durante o nosso dia, e a gente investe muita energia nele. Então, se você for para pensar hoje, você passa mais tempo às vezes com as pessoas do seu trabalho, se você é funcionário, se você tem uma empresa, às vezes com as pessoas que são seus parceiros, colegas, do que para sua própria família. Então, essa ideia do onde a gente investe o nosso tempo, a nossa energia no trabalho, vai além hoje da ideia de apenas ganhar a gente conquistar a nossa condição financeira ou qualquer coisa do tipo. Então a gente está pensando mais nesse significado do que a gente faz e se realmente faz sentido. Então hoje, com a busca e com tanta opção, se tornou quase uma tortura. As pessoas querem mais, elas querem buscar, mas nem sabem para onde ir, no que apostar. Então, por exemplo, parece que uma coisa vai crescer e a outra, aí demora, tu começa a estudar aquilo, daqui a pouco aquilo já não é mais tão interessante, talvez, para o mercado. Então, é essas coisas que a gente vai responder hoje, sabe? Quais são as profissões do futuro? E para isso, eu quero deixar aqui, para dizer aqui, que quem ficar até o final, eu vou revelar esses alguns segredos que eu cheguei em pesquisa com as pessoas, na própria conclusão sobre alguns hormônios da nossa mente que a gente busca no trabalho. Beleza? Então, para ilustrar melhor ainda, quero dizer que as empresas como Uber ou Airbnb, elas não surgiram com um palpite de sorte. Elas foram com uma análise na demanda de mercado, essas que a gente vai agora estudar um pouquinho mais. Então, se quiser, pega um papel e caneta, pega uma água e vamos dali. Para quem não é inscrito no canal ainda, já se inscreve com força. Para quem ainda não é no Spotify, também já se inscreve, deixa o like e no final comenta o que achou, beleza? Com o texto de Thaís Bittencourt, direto do blog Hotmart, eu quero apresentar para vocês as 27 profissões do futuro. Eu tava pesquisando isso na internet porque chama muita atenção, né? Hoje tem muita coisa na internet. Então, eu achei aqui o da Thaís, da Bittencourt, que ela escreveu no blog Hotmart. Para quem não conhece, eu vou deixar o link depois na descrição. E dessas 27 profissões, eu quero passar as conclusões e os detalhes que ela escreveu aqui. E junto com isso eu vou dar depois a minha opinião final. Bom, primeiro, profissão 1. Aos 4 minutos. 8 e 7, bicho. Primeiro, desenvolvedores de software. Bom, são e ainda serão por muito tempo profissionais valorizados no mercado, pois fazem parte do grupo que cria nossos sistemas que automatizam processos. Sem os desenvolvedores, nada do que conhecemos estaria em pleno funcionamento hoje. São eles que analisam, compreendem, executam e realizam manutenções em plataformas e linguagens que auxiliam no serviço dos negócios.
Isso já está acontecendo, os desenvolvedores de software já é uma galera meio que em extinção. Quanto mais tem mais gente sendo procurada do que gente que não só se forma, mas que conhece do assunto. Então hoje eu lembro que o Maluco, que é um amigo meu que está em Portugal, um abraço Maluco, é nóis, ele foi fazer um teste em Portugal e os testes não eram os diplomas que ele tinha de desenvolvedor de software, mas sim as linguagens, era uma prova e ele tinha que programar algumas coisas em linguagem X, Y e Z. Então isso aqui é tão interessante quanto como esses profissionais estão sendo contratados. Não é mais só apenas pelo um diploma, qual curso que ele fez, mas sim por a experiência. Desenvolvedores de software. O Google já falou que isso é uma coisa interessante. Bom, profissão 2. Especialistas em experiência de usuário e cliente. Existem algumas variações para esse profissional no mercado, como Customer Success e, na tradução literal, sucesso do cliente. A função desse profissional é fazer com que o cliente tenha toda a assessoria necessária de algum produto ou serviço contratado. Além disso, é responsável por garantir que a comunicação com o cliente seja feita de forma efetiva, garantindo a felicidade e fidelização. Já é comum encontrar esses profissionais em empresas de e-commerce, por exemplo, que prezam pelo resultado e experiência positiva do cliente. Isso é bem interessante. Agora, a 3 aqui é o que já estourou, um monte de gente falou mal, falou bem, mas não interessa. Hoje temos os creators, que são os criadores de conteúdo, os famosos influencers, digital influencers. Esses profissionais já estão em alta e eles prometem ficar em alta pelos próximos anos. Então, infelizmente, para quem não gosta, não interessa, a grande massa aderiu aos digital influencers. E basicamente um creator ele tem um domínio sobre as redes sociais, principalmente hoje sobre o Instagram, que tem uma grande massa da idade ali 18 às 35, 39. O grande sucesso desses profissionais pode ser aplicado pelo fato que as pessoas estão se conectando com pessoas e não com marcas. E isso é muito interessante deixar ressaltado. Então, as marcas já estão ligadas nisso, né? As marcas já sabem disso, então elas estão cada vez mais investindo em influenciadores digitais. Isso é uma grande oportunidade profissional. Mas tem aquelas pessoas que não querem ser uns creators, né? E tem uma profissão aí que tá aparecendo, que talvez ficou meio por trás, que são os assessores de creators. O que são esses caras? Que são as pessoas que cuidam desses profissionais, tanto agências quanto os profissionais. Eles cuidam dos influenciadores digitais e a tendência é que esse número aumente à medida que novos creators apareçam. Então, esses assessores, além de ajudar, eles conquistam novas parcerias com empresas, também orientam e fazem a gestão da saúde da carreira de cada creator. Isso vai ser algo que vai ser explorado muito ainda no futuro. Mas calma, respira aí. Eu vou tomar uma água aqui e já vou continuar. Eu acho muito interessante porque à medida que a gente vai avançando, a gente tem aquelas coisas que a gente não botava muita certeza. Isso aí não vai dar nada, isso aí parece que é uma besteira. Mas o mercado ele tem vontade própria. Então as coisas crescem não só pelo que a gente gosta, o que a gente acha que vai dar certo. Elas crescem porque elas crescem e quem gostou, gostou. Quem não gostou não pode fazer nada, velho. Então, deixa eu falar aqui no dia... Tem os 5, a gente tem 27. Vamos pro 5 para falar sobre o professor online. Esse professor online aqui é muito interessante, porque vem com a tendência das profissões do futuro, elas irem para uma educação online. Então, o ensino EAD, que é o ensino à distância, tende a expandir nos próximos anos. E os professores, eles começam a enxergar esse modelo de sala virtual que possibilita maior alcance dos alunos. Então, essa é uma grande aposta para escalar os ganhos dos profissionais que vivem de transmitir conhecimento. O mercado de criação de cursos online está cada vez mais especializado e disseminado. Isso é muito, muito interessante. Se você está vendo isso em 2020, você pode ter certeza que essa nova década vai ter uma profissionalização nesse EAD, nesse ensino à distância. E tem uma coisa muito interessante aqui, é o seguinte, é que o infoproduto, que é um produto com a informação, né? A informação ela tem um valor tangível, ela não tem como colocar isso em números. Então pode ter certeza que
Muita informação vale muito, 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 muito dinheiro e as pessoas estão dispostas a pagar. Então é interessante que é uma profissão que não era levado tanto a sério antes e hoje um professor ou uma pessoa que tem esse conhecimento, que monta um infoproduto, ele tem um alto poder de escalabilidade nesse número 5 aqui. E o número 6 é o coaching. O coaching é um profissional que ajuda outras pessoas a evoluírem em diversas áreas de suas vidas. Existem coaches de área de finanças, relacionamento, inteligência emocional, emagrecimento, espirituais. E já existe uma capacitação para quem deseja se tornar coach. Existem escolas de formação específica ensinando técnicas e ferramentas para ajudar futuros clientes. Isso é uma tendência muito forte. Tem muita gente que veio já foi enxergue de muitas formas, mas não se esqueça, existem algumas verdades em algumas profissões. Então a verdade, ela, a longo prazo, ela se mantém. É só amadurecer um pouco e cada vez mais a gente vai enxergando mais o potencial de cada nova profissão que está aparecendo. Então não se perca muito no que as pessoas falam, porque uma coisa é interessante. A psicologia passou por grandes transformações desde o início. Para você ter uma ideia, antes as pessoas não poderiam se consultar com uma psicóloga sem antes passar por um médico. Hoje já quebrou essa barreira, os psicólogos estão ganhando espaço, enfim, as outras profissões também vão ganhar. E o coaching é uma delas. No 7º aqui, a Thaís botou como coach esportivo como algo pontual, como até algo diferente. Porque o modo como as pessoas usam as redes sociais tem gerado um culto ao corpo. E ainda é mais enfático do que antigamente. Então vai influenciar muito a demanda das pessoas que desejam acompanhamento diário para manter o corpo em dia. E isso é interessante, porque muitas pessoas possuem dificuldade para ser ativas fisicamente, precisando de um coach específico para isso. Para atender essa demanda, surgiram os coaches esportivos que mantêm um programa de treinamento personalizado para cada cliente. Isso aqui é a mesma coisa da escola. Nem tudo a gente consegue aprender sozinho e algumas coisas a gente vai precisar de alguém. Então o coach esportivo está também na lista. Número 8, profissional de marketing digital. É interessante aqui que o marketing digital ele tem várias áreas, né? E o marketing em si é uma carreira antiga. Porém, ela vem cada vez se fortalecendo mais no meio online, pela escalabilidade, aquilo que eu disse que um treinamento ou algo online vem trazendo. Então, hoje foi criada essa especialização de carreira do marketing, que é o digital. E a boa notícia para quem deseja apostar nesse mercado é que existem infinitas áreas de demanda de diversos tipos. Número 8, analista de Big Data. O que é isso? Desculpa, número 9. O que é isso, cientista? Bom, esse profissional, ele analisa todas as informações provenientes de um sistema que circula na internet que pode influenciar em um negócio, empresa, dominando a data science. O mundo digital, ele depende muito de dados para analisar e melhorar os processos. Por conta disso, nasceu o analista de Big Data, responsável por colher e interpretar dados de diversos tipos. Então, tanto o Google como qualquer outro aplicativo, Instagram, eles têm essa análise de dados e esse analista, ele é especialista em comportamento e faz toda uma jogada para conseguir direcionar as pessoas, ou isso tudo é automático, mas ele é pensado antes por uma pessoa, então isso é interessante. Isso aqui, para quem é bom no futuro, vai rolar muita oportunidade. Gestor de comunidade. É interessante isso aqui, olha só, esse é um profissional responsável para lidar com consumidores e comunidade ao redor de uma empresa, a fim de recolher opiniões para melhor negócio e posicionando as empresas com as pessoas. Algumas empresas já possuem os profissionais focados nessa função, que irá se expandir nos próximos anos. É uma função essencial dentro das organizações, pois eles garantem uma cultura em torno da empresa, criando fãs da marca. Olha que interessante isso aqui. Engenheiro ambiental. O meio ambiente tem sofrido alterações drásticas nos últimos anos, profissional cada vez mais essencial nas profissões do futuro. Olha que interessante, a grande responsabilidade hoje de um profissional de engenharia ambiental é conciliar a tecnologia com o meio ambiente. É inegável a necessidade de criar novos sistemas de gestão ambiental e soluções para ajudar o planeta. Vem com a tendência também do que as pessoas querem, que é esse conceito de sustentabilidade, que vai vir com força também, cada vez mais. Engenheiro hospitalar. Engenheiro hospitalar
é uma grande oportunidade para quem tem missão também dentro dessa área. É muito interessante que a tecnologia nos hospitais, elas também evoluem, nos novos aparelhos surgem para facilitar tratamento, cirurgia no dia a dia dos profissionais da saúde. E é por isso que o engenheiro hospitalar está escalado entre as profissões dos próximos anos. A principal função é reunir e aplicar todas as tecnologias consideradas essenciais para solucionar problemas hospitalares dos variados tipos. Isso tem acompanhado, minha mãe está passando por um tratamento e as máquinas elas estão mudando muito. A gente está num hospital muito bacana aqui, o São José, e ele tem uma tecnologia de ponta ali de radioterapia e enfim, aquilo vai mudando muito. Então, engenheiro hospitalar. Mais uma importantíssima, segurança da informação. Será o profissional que vai assegurar que toda informação digital de determinada empresa ou instituição não seja burlada ou invadida. Com o crescimento da tecnologia veio também pessoas mal intencionadas. Onde tem dinheiro, tem ladrão. Então, os profissionais de segurança, elas não só garantem que os dados sejam protegidos, como também ajudam a criar novas soluções. Principalmente essa profissional que tem essa segunda habilidade, criar novas soluções. Tem o café da manhã garantido. 14º, gestor de resíduos. Ele consegue, o gestor de resíduos, ele consegue ver os resíduos de outra forma. Ele cria novos projetos e funcionalidades para dar um destino diferente e correto ao material descartado. Então, como a população está crescendo muito, os resíduos também estão crescendo e chegou à conclusão que o descarte é muito importante dos resíduos, porque é algo que vai ter ou não consequências ruins para o planeta. E isso é uma coisa que o pessoal está bem atento ao planeta. Então, outra aqui, 15º, é arquiteto e engenheiro 3D. Com certeza também isso vai estar, a arquitetura, urbanismo, a engenharia vai estar dentro de algo, trazer algo de experiência para também algo mais com consumo mais controlado, também para o meio ambiente, iluminação, enfim, esse urbanismo ele vai ser especializado também para essa área. Olha isso aqui que interessante, é o desenvolvedor de dispositivos wearables, que na tradução significa desenvolvedor de dispositivos vestíveis. Por exemplo, são óculos, lentes, relógios, até camiseta, que tem algum tipo de tecnologia que facilite a vida das pessoas. Olha que interessante. Então a gente vai estar procurando alguns dispositivos que isso vai ser procurado nos próximos anos, algum óculos, alguma coisa que facilite, seja alinhar mesmo o que a gente usa no dia a dia com o que a gente veste. Isso vai ser interessante também. É uma nova década. Olha que interessante esse aqui. Esse 17º aqui é interessante. É o consultor de imagem. Já se imaginou sendo um consultor de imagem? Olha, da mesma forma que a gente falou do coach, que são focados, por exemplo, em atividade física, o consultor de imagem vem para melhores conselhos para qualquer pessoa que deseja trabalhar melhor a sua aparência. Então, isso vale tanto para o pessoal quanto para o profissional. E pode envolver desde o modo como você corta o seu cabelo até a maneira como você se veste. Não sei se vocês lembram, em alguns filmes antigamente, tinha a filha da rainha, a princesa, por exemplo, ela tinha uma aula com um livro na cabeça e ela aprendia a andar de salto, por exemplo. Então, basicamente, um consultor de imagem ele vai estar trabalhando na tua postura, vai estar trabalhando no teu cabelo, como falou aqui, até o jeito como se comporta a tua roupa. Então, é muito interessante isso aqui, velho. Eu tô gostando, não sei o que vocês estão achando. Vamos ver aqui, tá no 19 minutos. E a gente vai pro 18º, que é o gestor de inovação. Mas que possa parecer um termo genérico, já é possível encontrar pessoas que oferecem essa vaga. Algumas empresas estão fazendo isso. É um profissional que vai ser responsável por repensar estratégias de uma empresa, seja ela com o seu core business ou com uma área específica, com o intuito de melhorar seu modelo de negócio. Afinal, uma empresa para conseguir se destacar no mercado é preciso inovar mais do senso comum. Cada vez mais concorrentes surgem e o papel do gestor de inovação é criar coisas novas para sempre estar na frente. É interessante, um amigo meu uma vez disse, e é muito importante hoje entender isso.
Hoje o teu maior concorrente não é a pessoa, por exemplo, que está vendendo o mesmo serviço que você, mas muitas vezes é a própria tecnologia. Então a tecnologia ela vai lançar um dispositivo novo, algo novo, e se tu não consegue acompanhar, anexar aquilo no teu negócio, é bem provável que vocês vão ficar para trás, não pelo concorrente, mas pela tecnologia estar comendo essa parte e fatia do negócio. É gestor de inovação, basicamente. Geneticista, 19º, já é uma profissão atual que atuará com ainda mais força nos próximos anos. Dentre as muitas funções de geneticista, será cada vez mais possível identificar, olha que interessante, as prováveis doenças que uma pessoa tende a ter no futuro e agir na prevenção antes mesmo que apareçam sintomas. Interessante que no treinamento secreto, a gente trabalha com gerenciamento de emoção, inteligência emocional, a gente fala exatamente disso com a tendência da medicina hoje, que é sobre o quê? Vale muito mais tu conseguir prevenir do que trabalhar depois que o estrago foi feito ou a doença já está atuando. Então, isso aqui do geneticista, isso aqui é uma coisa que talvez agora não faça tanto sentido, mas vocês vão ver o quanto isso é importante. O 20º, gestor de talentos. Gestor de talentos vai além um pouco do que a função que hoje é chamada de recursos humanos. Olha que interessante, só o nome já dá um negócio diferente, né? Gestor de talentos. Bom, é preciso identificar e atuar com maior eficácia nos pontos fortes e fracos das pessoas, para capacitá-las a serem melhores profissionais em suas carreiras. Então, o gestor de talentos, além de capacitar profissionais para serem melhores, ele atua no recrutamento de novos colaboradores tão talentosos quanto, ajudando a manter a cultura da empresa forte e diminuindo a rotatividade. Gestor de talentos vai ser... Já pensou ser um gestor de talentos? Que interessante fazer as pessoas ali achar o ouro dentro das pessoas, dentro da organização. Isso aí vai valer muito. 22º, especialista em e-commerce. O e-commerce já é um modelo de negócio virtual na vida das pessoas, já as pessoas compram. Então, porém, com tantas lojas virtuais correndo na internet, é preciso destacar cada vez mais para isso. É preciso se destacar. Caramba, vamos lá, devagar. Será preciso se destacar cada vez mais para atrair os clientes. Por isso, o profissional especialista em e-commerce ainda tem um tempo longo de vida garantido. Então, se você pode estudar cada vez mais, porque com certeza analisa comportamento humano. Esse é o caminho. E 23º, olha só, neurocientista e especialista em comportamento humano, o que eu diria sobre isso, né? Profissionais da saúde mental, os profissionais que envolvam cuidados da mente. Tanto terapeutas, psiquiatras, por exemplo, ainda estarão em alta. Porém, a explicação é simples, que ainda é muito pouco provável que as máquinas substituam o cuidado personalizado que esses profissionais têm com seus pacientes. Então, profissionais da saúde mental, lembrem disso. No final, vou dizer uma coisa bem interessante sobre isso. Ainda com a ideia do meio ambiente, a gente tem os especialistas em energias renováveis ou energias alternativas. Não é de hoje que a preocupação com o meio ambiente é crescente, então nos próximos anos isso não se acabará. Pelo contrário, a tendência é que cada vez mais seja necessário os recursos alternativos que não gerem impacto ao meio ambiente. Tá chegando Tesla, tá chegando um monte de coisa diferente. E lembrem, a Uber e a Airbnb não foi por um palpite de sorte, foi uma pesquisa que o pessoal fez. Beleza? A gente vai ter aqui mais 3, que é o 25, 26 e 27. Eu vou dizer bem rápido para a gente encerrar e fazer um intervalo, e depois eu vou falar uma coisa bem interessante, que é o que a gente, como se adaptar, por exemplo, à mudança, ou até as profissões que vão ser obsoletas. Beleza? Então, só para finalizar aqui, 25, gestor financeiro, que é uma das coisas que já está sendo muito forte, tanto dentro das casas quanto das empresas, fazer melhor essa gestão. Walk Talker, que são profissionais autônomos contratados para passar um tempo com clientes idosos através de uma plataforma online que permite escutá-los e conversar com eles. Então, olha só que interessante, os velhinhos hoje eles têm dinheiro, porque eles são aposentados, por exemplo.
e eles não têm com quem conversar. Então, uma das profissões é falar com os velhinhos, cara. Olha que interessante. Profissões do futuro. Olha que interessante. Então, para vocês que acham que não é uma realidade, tem muitos idosos que vivem longe da família e que sem alguém para conversar precisam escutar. Pessoas que escutem e dão atenção. Ser humano sempre vai ser ser humano. E para finalizar, o analista de Quantum Machine Learning, que é analista que traduzindo, é aprendizado de máquina quântica. Olha que interessante. É o responsável pelas pesquisa e desenvolvimento de soluções de ponta para aumentar a velocidade e performance de algoritmos do sistema. Então, essa foi a primeira parte das 27 profissões do futuro. E aí, o que vocês acharam? Eu tô aqui hoje falando sozinho, numa falaçada, e tá acontecendo um monte de coisa que eu não vou falar agora pra vocês, vai ficar mais pro futuro pra eu explicar, mas eu tô bem interessado assim em saber o que vai acontecer. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um intervalo e eu vou falar depois das profissões que podem se tornar obsoletas e como se adaptar à mudança, beleza? Vamos dar. Podcast Cientista do Mundo é um oferecimento de treinamento secreto, desenvolvendo a versão da pessoa que você gostaria de ser. Estudar e entender a mente faz parte de um autoconhecimento. Buscamos sentido para fazer sentido. Em alguns segundos, entrará a parte 2. Vamos dar. Bem-vindo de volta, cientistas. Como é que vocês estão? E aí? O que acharam das 27 profissões? Vocês estão na academia, estão fazendo alguma coisa? Fico imaginando o que vocês podem estar fazendo. Depois bota no comentário aí o que vocês fazem enquanto eu escuto o podcast Cientista do Mundo. Bom, e agora, depois de eu falar das 27 profissões do futuro, eu quero falar um pouco sobre as profissões que podem se tornar obsoleta. Isso também foi passado pela Thaís, certo? Os processos na sociedade tendem a se tornar mais inteligentes e automatizados. Isso deu para entender, né? Pensando assim, é possível prever que quanto mais operacional e repetitivo o determinado cargo, mais ele tende a se extinguir ao longo dos anos. Então, a gente pode falar, por exemplo, do supermercado, os caixas do supermercado. Quando eu morava nos Estados Unidos, eu já tinha notado isso. Mas a Amazon, ela lançou agora o Amazon Go. Então, para vocês terem uma ideia de como isso já não é tão futuro, já foi lançado, já foi em 2018, para vocês terem uma ideia. Então, nada mais é do que um supermercado sem caixas, sem pessoas no caixa. O cliente se identifica com uma conta Amazon ao chegar na loja e ele cria uma espécie de carrinho virtual. E ao sair, ele é cobrado na mesma conta que ele realizou o check-in. Se achou, depois vocês botar Amazon Go no YouTube, aparece o vídeo, é bem interessante. Então, da mesma forma, os operadores de telemarketing estão sendo substituídos por atendimento automático, operadores de caixa de banco, tudo a gente está fazendo por celular. Então, existem algumas coisas que vão ser substituídas. E eu disse ali no começo a frase que é a seguinte, que a inteligência Deixa eu pegar aqui. A inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança. Que foi o Stephen Hawking quem disse isso. Então, às vezes a gente começa a ficar assim, tá? O que agora? O que eu vou fazer? Vocês já são profissionais da área e estão com medo de perder o cargo. E vão perder mesmo, cara. Porque as máquinas estão vindo. As novas pessoas, novos profissionais estão vindo. Então, a gente tem que se adaptar à mudança. Então, como empresas que não se adaptam, ou pessoas que não se adaptam, a gente tem um aprendizado com a Kodak, que foi engolida pelas inovações. Então ela era um grande mercado e vai ser por muito tempo um dos cases muito grandes de inovação pelas empresas que não se adaptaram. Então, agora, como se adaptar à mudança, né? Como se adaptar à mudança? Se a gente já falou aqui sobre a ideia de quanto difícil. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu desligar meu celular aqui. Desculpa a galera que tocou. A Carol Gata me mandou uma mensagem. Como se adaptar à mudança? Um beijo, Carol. Apesar da apreensão de alguns profissionais,
ao lerem que as suas carreiras podem acabar, é necessário salientar que várias delas passarão por um processo evolutivo. É mais simples do que parece, então não dá para se assustar. Vamos dar um exemplo. Um profissional de instalação elétrica, ele deverá se especializar em instalações de dispositivos automáticos para casa e escritórios inteligentes, que são os smarts, né? Então, olha que interessante. Então, apenas é uma evolução, talvez é o que você já faz, mas é de uma forma evoluída. Então, é muito, muito importante vocês se prepararem. Então, porém, tanto para uma nova dinâmica que as empresas vêm assumindo, quanto para adotar novas especializações que o novo mercado de trabalho demandará. Então, fique sempre atento às novidades que surgem no mundo tecnológico e nas empresas que vêm ganhando força e crescimento acelerado. Então, um pouco antes da conclusão, eu quero um ponto de atenção aqui de vocês. Vocês que estão escutando, é importantíssimo isso aqui. Como é que eu vou explicar? Bom, é o seguinte, falar de carreira do futuro significa dizer o que vai estar em alta. Porém, tem um pulo aqui, que é que provavelmente o retorno financeiro aqui a alguns anos já não vai mais ser um dos conceitos mais fortes que existe. Então, para vocês terem uma ideia, os jovens que chegam no mercado de trabalho, que buscam mudança, estão buscando desenvolvimento, eles buscam ambientes acolhedores e descontraídos e com um propósito alinhado com os seus objetivos futuros. Então, olha que interessante, outras palavras, né? O dinheiro não vai ser mais tão importante, mas sim o que te faz feliz, o que te traz mais sentido no que vocês fazem. Então, é aquela ideia, como neurocientista enchendo o saco, futuro que eu estou falando aqui, a ocitocina, que é o hormônio do amor. Então, não se esqueçam, não se percam nesse financeiro. Já não é mais tão importante e no futuro cada vez menos. Importantíssimo é entender sobre propósito e o que te faz feliz dentro dessas cargas horárias infinitas que a gente vai levar pro resto da vida dentro de uma sala trabalhando. Então, olha que interessante. É um aspecto já notado pelos jovens. Então, que buscam essa realização profissional não ser algo mais financeiro. Então, o que eu posso falar para vocês hoje? Eu tenho um perfil que algumas teorias chamam que é uma visão de águia, que é uma visão, que é o perfil águia. Então eu tenho uma claridade sobre visão mais clara. Então hoje, por exemplo, no meu casamento, eu tenho uma visão muito boa de direcionamento estratégico, para onde que a gente vai, o que a gente faz, o que a gente não faz. E isso, compartilhando com vocês, eu quero dizer que acreditem um pouco no que eu vou dizer agora. Se eu puder dar uma dica para vocês, invistam em vocês, principalmente na área de criatividade, relacionamentos e gerenciamento de emoção. Se puder investir em só uma das áreas, quiser começar a investir agora, comece a estudar gerenciamento de emoção. Lembre que essas 3 coisas, as máquinas, a inteligência artificial, ela vai demorar mais, não é que não vai conseguir, mas vai demorar mais para controlar dentro da área do ser humano. Então, gerenciamento de emoção, relacionamentos e criatividade são algo que, se a gente ficar bom, a gente não vai ser controlado pelas máquinas, é a gente que vai controlar. Então, processos repetitivos, coisas que a gente consegue botar em processo, e isso provavelmente vai ser extinguido através da revolução digital e tudo que está acontecendo. Então, se puder aprender a usar isso, use a seu favor. E outra coisa, se puder aprender a usar usar a internet ativamente, aprenda a usar. Se você puder, eu tiver uma vontade de criar conteúdo, crie conteúdo. Eu hoje posso deixar mais claro para vocês que foi uma das melhores escolhas que eu fiz hoje, usar a internet como criar conteúdo e não ficar consumindo apenas, porque isso vai ter um crescimento muito grande daqui para frente. E para finalizar, conversei com um grande amigo meu, ele é até meu primo, e eu falei assim, como é que tá lá na empresa? E eles têm um provedor de internet muito grande na região. E assim, estão fazendo muito dinheiro, tá sendo muito massa, tá, que legal, cara. Aí você tá aí, vai montar a tua? Aí ele riu.
Ele riu e parecia até que estava meio arrependido, assim, cara, já passou o tempo. Assim, como assim? Ele assim, tem 5 cabos que dá para passar no poste, que são 5 empresas, e hoje não tem mais espaço para crescer e botar mais empresas desse tipo de prestação de serviço. Porém, existe uma coisa que vai além dos 5 cabos, que é o tempo certo para investir em algo. Então, enquanto você provavelmente está pensando e preocupado com o que as pessoas vão pensar de você, sobre a sua mudança profissional, sobre aquilo que você quer fazer ou algo do tipo, você vai estar perdendo tempo, sendo que outras pessoas estão investindo no tempo certo. E podem ter certeza, já foi muito difícil crescer em 4 anos o cientista do mundo na área digital, porém vai ser muito mais difícil nos próximos 4 anos, porque cada vez chega mais gente, mais profissionais qualificados, e apenas as pessoas que realmente têm algum propósito em fazer o que fazem vão estar fazendo muito bem e consequentemente ficando no mercado. Então, neste momento, eu quero dizer o seguinte, eu quero agradecer a Thaís Bittencourt, do blog Hotmart, uma pessoa que escreve muito bem e que me fez quase obrigar a colocar esse texto aqui em discussão para vocês, porque é algo muito interessante. E tem mais pesquisas sobre profissões do futuro em vários lugares, mas entenda, invista em vocês. Hoje, quando treinando as pessoas, fazendo treinamento por pessoas do Brasil e fora do Brasil, eu vejo que essa sensação de busca sem saber para onde ir está muito, muito maior do que parece. Mas entenda, invista em você, viaje para dentro, mude para dentro e comece a se entender melhor. E o resto é consequência, fazer o que gosta, fazer um novo projeto, tudo isso está alinhado com esse conhecimento que a gente começa a achar dentro da gente mesmo, em paralelo com o que o mercado precisa. Então, tem no link da bio aí o texto da Thaís, tem também o Instagram, tem todas as coisas. Então, se quiser, segue aí. Tem uma coisa muito interessante, esse vídeo, esse podcast está sendo lançado na época do carnaval, um pouquinho antes do carnaval, na semana que antecede o carnaval. Então, muitas pessoas estão escutando na data. Se você está escutando nessa data do carnaval, manda um salve aí no comentário. Assisti até o final na época do carnaval, fiquei em casa, fiquei fazendo não sei o que, tô aqui estudando, bacana. Se você aproveitou o carnaval e assistiu depois, coloca aqui também. E mais uma coisa, se você quer crescer, se você quer mudança, cola com a gente, que a gente tá com uma das maiores equipes do Brasil, focada na mudança através de inteligência emocional, gerenciamento de emoção, e vamos achar elas junto. Meu nome é Carlos Henrique Sampaio, foi um prazer estar com vocês hoje, e mais uma vez, vamos dar-lhe com força, sabedoria, equilíbrio e execução, vamos dar-lhe que o negócio é dar-lhe. Um abraço a todos e a gente se vê no próximo podcast.